Olá, tudo bem? Nós estamos aqui diretamente dos Estados Unidos no evento NEST, que é o encontro de diretores de sedes, de epistas de todos os Estados Unidos e de mais alguns países latinos. E estamos com uma oportunidade tão especial de podermos falar um pouquinho mais sobre aquilo que o Legendário número 1 tem feito em nossas vidas, de como foi essa experiência na montanha para nós. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui conosco Cleston, Legendário 69827, embaixador 31. Cleston, seja bem-vindo aqui essa manhã, é uma honra poder te receber. Obrigado, Paulinho. Fico feliz demais pelo convite. Estar aqui com um irmão em Cristo, legendário, embaixador também. Então, um dos líderes que tem influenciado muitos homens a conhecerem mais de Jesus. Eu acho que isso é o que mais nos fortalece, isso é o que mais enriquece e nos traz força para estarmos unidos neste propósito tão belo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, Cleston. Obrigado, é isso mesmo. Nós vivemos isso de maneira muito profunda, né? Queremos entregar, doar aquilo que recebemos também de maneira gratuita, com graça, com favor. E o Cleston, para quem não sabe, é um dos grandes empresários brasileiros aqui dos Estados Unidos. Ele é do setor de restaurantes e tem se empenhado com muito sucesso, e nós podemos ver que a mão de Deus está sobre a mão dele. Cleston está à frente da Kingdom Sushi, e eu tive a oportunidade de estar ali na inauguração de mais uma das suas lojas, e nós estamos certos que Deus vai continuar derramando a sua graça e o seu favor, Cleston, sobre a sua vida, porque eu pude ver ali um homem que não está sozinho. Um homem que... Você fez algo muito especial que não é normal, eu preciso confessar. Em um momento específico, Cleston estava ali chamando a nossa atenção para termos um momento de oração, para consagrar e agradecer ao Senhor por aquele ambiente. Mas me impactou, Cleston, o momento em que você trouxe todos os seus colaboradores ali à frente e deixou claro para eles que, sem eles, aquilo não poderia existir. Isso não é normal, isso é algo de alguém que de fato caminha com o Legendário número 1. Deus tem sempre falado constantemente, diariamente comigo, Paulinho, essa situação. Filho, segue avante, segue em frente, mas nunca esqueça, primeiro, que eu não estou só, e segundo, que eu nunca farei nada sozinho. Então, eu tenho buscado, é uma das coisas que mais eu peço ao Senhor, que Ele coloque pessoas ao meu lado, pessoas que venham me auxiliar, pessoas que venham trazer a palavra certa, o direcionamento certo, pessoas que possam contribuir no que eu não posso fazer. Nós temos limites, e quando você entende que nós somos limitados, você começa a ver aonde Deus está agindo. Amém. Porque não é você. Eu acredito que esse processo de estar em intimidade com Deus te leva a você ver como Deus age e como Ele está do seu lado nos mínimos detalhes. Uau. Então, os meus negócios, todos hoje, são respostas de oração, e eu consigo perceber a presença de Deus do meu lado, justamente, não só na questão de resultado, porque as pessoas vislumbram muito o negócio para números, sabe, Paulinho? Ah, você está ganhando dinheiro, você está sendo bem-sucedido, você está sendo próspero, mas as pessoas não vislumbram o que é o mais importante. O que você tem feito que tem deixado um legado na vida de várias pessoas. Então, assim, eu me sinto... É bem comum os meus gerentes chegarem para mim e mostrarem resultados com número. Chefe, nós conseguimos hoje uma venda recorde, nós atingimos um número que nós nunca tínhamos atingido. E o meu semblante não muda, porque os números não me impactam, mas ver ele sorrindo, ver ele feliz me impacta. Então, eu acho que esse fluir de transbordar
o que Deus tem colocado no meu coração é o que me faz ser a pessoa mais realizada, mais satisfeita. Isso não quer dizer que eu não tenha problema, isso não quer dizer que eu não tenha adversidades. Pelo contrário, eu tenho gigantes e gigantes terríveis diariamente. Então, assim, tem dias que eu acordo, que eu me sinto um campeão. E quando é no meio do dia, eu estou me sentindo uma formiguinha, olhando e não vendo saída. Mas é aí onde Deus vai agindo, é onde Deus vai nos moldando, é onde Deus vai nos fortalecendo. E a gente continua sempre entendendo a mensagem principal. Filho, segue em diante. Sim, que lindo, Cleston, poder ouvir, conhecer um pouco mais do seu coração e entender de fato que existe algo por trás disso tudo. Com certeza. Existe alguém por trás disso tudo que está além de nós mesmos, como você disse, né? Jesus é esse especialista de alcançar ambientes, lugares onde talvez nós não alcançamos mais. De estender a mão, de colocar a mão onde a nossa mão não vai mais. Então isso é lindo, é especial poder ver empresários, pessoas de sucesso, vivendo isso, colocando isso em prática. E quando eu digo empresário de sucesso, muitas vezes nós olhamos e vemos isso, mas por trás, como você disse, tem dia que você está sentindo uma formiguinha. E eu queria te perguntar, isso foi sempre assim? Ou, melhor, Cleston, me perdoa, você hoje está aqui como legendário. O que o legendário contribuiu para tudo isso que você está vivendo hoje? Quem era o Cleston antes e quem é o Cleston depois de Legendários? Paulinho, é uma resposta meio que é comum, né? Eu ouvi essa pergunta, mas é uma resposta meio complexa para mim às vezes responder, sabe? E ao mesmo tempo simples, porque eu posso te falar que eu conheço o movimento de ouvir falar sobre Legendários há 2 anos, né? Há 2 anos, eu moro há 8 anos nos Estados Unidos, então há 2 anos eu comecei a ouvir a mídia falando, pessoas aqui em Orlando que tinham subido a montanha, aquela coisa. E eu tenho passado por um processo de transformação diária, Paulinho, nos meus últimos 4 anos. Deus começou uma transformação muito grande na minha vida. E é interessante que quando você consegue perceber a presença de Deus em você, através de você, você começa a olhar para trás e esquecer muitas vezes quem você era. E quando você começa a criar esse sentimento de quem você era e quem você começa a se ver hoje, Paulinho, você vem se sentindo muitas vezes uma pessoa muito especial, uma pessoa muito preparada, uma pessoa muito pronta. Então, assim, foi assim que o Legendário chegou para mim. No momento que eu estava me sentindo um cara que, irmão, eu nunca tive tão bem com a minha esposa, tão bem com os meus filhos, tão bem com os meus negócios, tão bem com os meus colaboradores, tão bem. E as pessoas, você precisa subir a montanha. E isso por muito tempo me incomodou. Porque é difícil para o ser humano entender essa frase, você precisa. Porque o você precisa, ele transmite uma mensagem para nós como se fosse algo que estivesse faltando, algo que, irmão, não tá bom isso. E eu comecei a orar e a conversar com Deus. Deus, eu não estou entendendo isso. O Senhor, eu ouço o Senhor dizer para mim que eu estou bem, que o Senhor está satisfeito. Aí vem um cara, um abençoado, olha para mim e diz assim, cara, você precisa. Eu disse, irmão, esse cara não se olha no espelho, não? E aí chegou um momento, Paulinho, que eu posso te dizer assim, parecia que era uma perseguição, irmão.
Era, o cara disse assim, irmão, eu chegava no canto, cara, você precisa subir a montanha. Eu digo, não pode. Não é possível. Aí eu tô aqui, eu recebo uma mensagem no Instagram, você precisa subir a montanha. E eu digo, caraca, meu irmão, que loucura é essa? É marcação comigo, eu acho que esse cara tem alguém se comunicando aí por trás e mandando alguma mensagem errada, né? Eu sei que chegou num dia, Paulinho, que eu disse assim, Senhor, eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu vou subir essa montanha e eu vou mostrar para esses cidadãos que eu não preciso. Mas eu vou lá, porque eu gosto de desafio e se é mais um desafio, eu vou enfrentar esse desafio. E assim, eu me inscrevi e, por incrível que pareça, no final de semana que era para eu subir a montanha, eu tinha uma viagem marcada em família há muito tempo. E aí, a minha esposa disse assim, e a nossa viagem de família? Aí eu disse, não, minha família é mais importante. Cancela o legendário. Vou viajar em família. Tá bom. E aí eu liguei para a pessoa que tinha me ajudado com a inscrição e disse, irmão, não vai dar para mim, mas eu assumi um compromisso com você, eu vou fazer esse negócio aí. Fica tranquilo, não estou fugindo não, vou fazer. E aí ele disse, não, vou te colocar no próximo top então. E aí eu não entendia nada como funcionava, eu disse, meu irmão, não quero nem saber quando é, mas eu vou no próximo. Me fala só a data que eu vou bloquear tudo, vou cancelar tudo para estar lá. E é interessante que no próximo, quando marcar a data, na semana que aconteceu o legendário, teve furacão na Flórida, cancelaram o top. Aí eu disse, rapaz, esse negócio não é para mim não. Primeiro que eu marquei um negócio sem olhar na minha agenda, que é coisa que dificilmente eu faço, porque eu tenho minha agenda muito corrida, então eu fico tendo muito cuidado para eu não ter 2 compromissos. Sim. Mas eu já tinha uma viagem em família marcada há muito tempo e estava na rua, e é um final de semana, e o cara disse, é só o final de semana, eu disse, eu vou fazer, paguei, fui, e aí deu essa loucura toda. Aí eu comecei, peraí, rapaz, tem alguma coisa aí, não é para eu fazer esse negócio, não. E aí ele disse, não, mas não se preocupe que vai ser agendado assim que passar o furacão e tudo. E foi agendado para um final de semana que eu tinha um compromisso. Aí eu digo, rapaz, e agora? Eu vou ou não vou nesse negócio aí? E aí um amigo próximo liga para mim, morto de feliz, porque tinha conseguido a vaga para ir pro top. Aí eu digo, rapaz, o cara tá morto de feliz que conseguiu a vaga, eu tenho a vaga e tô em dúvida se vou ou se não vou. Eu disse, rapaz, eu vou nesse negócio, agora eu vou. E eu me empolguei pra ir. E eu fui, em 3 dias fui comprar todos os equipamentos, saí feito um louco atrás de comprar mochila, aquela coisa, que tudo vai de encontro o que eu vivo hoje, porque como nós temos uma vida um pouco corrida, a gente vai se antecipando a tudo. Eu gosto das minhas coisas, eu sou muito metódico, sabe, Paulinho? Eu gosto do meu negócio tudo organizado, irmão. Irmão, isso é nesse horário, tudo. Eu busco as coisas mais precisas possível. Por quê? Porque eu quero que as coisas aconteçam. Sim. E isso foi o primeiro ponto que Deus destruiu comigo na montanha. Que foi entender que eu não estava no controle. Irmão, isso me machucou demais. Quando o cara chega e diz assim, tira relógio, tira celular, me dá a chave do carro, me dá tudo, guarda não sei o quê. E me dá seu documento. E aí começa aquele negócio, eu digo, peraí, irmão, cara, eu sou gentil com todo mundo. Eu não grito com ninguém. O cara chega aqui e vai gritar comigo agora? Não, irmão. Não. E aí eu fiquei com aquelas dúvidas, sabe? Eu disse, cara, que é isso que eu tô fazendo? E eu fiquei, Senhor, não pode. Não pode. Eu
Eu comecei aquela quinta-feira, rapaz, era eu orando sozinho, Paulinho, eu orando, eu orava. Parece que quanto mais eu orava, o negócio mais difícil ficava. E é tão incrível porque, assim, em setembro do ano passado, agora está fazendo um ano, eu terminei, eu recebi da editora, eu já tinha terminado em junho, mas em setembro do ano passado eu recebi meu livro da editora. E o título do meu livro é Desistir Não É Uma Opção. Nossa, que confronto. Rapaz, e esse livro, ele conta um pouco da minha história de uma forma muito poderosa, com base bíblica. Então, aquele livro não foi eu que escrevi, foi o Espírito Santo. Eu tenho total convicção. Amém. Quem já leu o livro, olha assim, cara, pelo amor de Deus, se você está contando a minha história, como é que você sabe dela? É porque não é a história do Cleston, é a história do ser humano. Todos nós vivemos desafios diários. E eu ficava lembrando do capítulo, cada capítulo do meu livro. E quando o cara perguntou, quem quer desistir? Aí eu, meu Deus do céu, não acredito não que o cara está fazendo isso comigo. E eu disse, eu vou levantar a mão. E eu fiquei orando, Senhor, por favor, levanta a mão. Porque eu vou ser o segundo. Levanta a mão. Levanta a mão, porque eu vou sair em defesa desse. Eu quero que o Senhor me dê para eu sair em defesa. Eu quero que o Senhor me dê para eu poder dizer assim, agora Deus vai me usar. Senhor, eu estou aqui para ser usado. E eu já comecei a orar nesse intuito, Paulinho. Senhor, eu quero ser usado. Vai, Senhor. Vai, quem é o teu filho que o Senhor vai mandar agora? Eu vou agir agora. E eu fiquei todo armado, preparado para me levantar e dizer assim, e já vou orar com ele, e já vou proteger ele, e já vou cuidar, você está certo. E eu olhava, meu irmão, 300 homens, eu digo, não acredito que não vai levantar ninguém, não. E eu digo, não, peraí. Que história incrível. 299 não levanta, eu vou ser um, não. Eu também não vou, não. E o pior, Paulinho, que esse amigo muito próximo que estava lá, ele é um pouco mais velho do que eu e ele é bem debilitado fisicamente. Cara, eu olhava pro cara, o cara sorrindo. E eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Será que o problema é comigo? E aí eu olhava para um lado, olhava pro outro, e eu digo, cara, o que é que esses caras estão sentindo que eu não tô sentindo, irmão? E aquilo começou a mexer muito forte comigo. E passou a quinta-feira, e a quinta-feira não terminava. Eu digo, Senhor, são que horas? Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, são que horas? Senhor, vai terminar isso quando? E aquele negócio, e chega a sexta, e aquilo mexendo comigo. E aqui nós temos uma parte do nosso top que é entrar no rio. Rapaz, quando eu entrei no rio, eu estava tão revoltado, tão angustiado, que eu comecei, com o meu companheiro de canoa, eu comecei a proferir umas palavras que não tinham nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Eu comecei a falar coisas assim, cara, assim, sem sentido. Fala coisa, meu irmão. E é interessante que durante o trajeto do rio encostou uma canoa de outra família e essa família vinha cantando louvor. Cara, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar sozinho. O Espírito Santo disse, agora você entende por que você está aqui? Agora você entende o quanto você precisava estar aqui? Agora você entende o quanto você não é nada se eu não estiver contigo? Rapaz, irmão, eu das prédicas do meio-dia da sexta-feira, Paulinho, até terminar o top, aí o Espírito Santo realmente veio mostrar o que é que eu precisava.
Irmão, eu comecei a orar com todos os meus companheiros de família. Eu comecei a profetizar. Eu comecei a declarar. Eu comecei a derramar. Rapaz, pessoas de outras famílias chegando, pedindo oração. E aí eu entendi, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Quando chegou no momento do batismo, eu fui o primeiro a gritar, eu quero renovar contigo, Senhor, eu preciso renovar todos os dias, eu preciso a cada amanhecer mostrar que eu não sou nada, se o Senhor não estiver presente em mim. Se eu estiver só, o velho homem vem à tona e eu vou derramar só o que não presta. Rapaz, do amanhecer do domingo até eu ver minha família, abraçar minha esposa, os meus filhos, eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. Paulinho, eu chorava. O domingo eu não conseguia comer, era eu chorando. Eu chorava, eu agradecia, eu chorava, eu agradecia. E eu disse, Senhor, a partir de hoje, o Senhor tem um soldado. Que aonde eu estiver, não importa o que eu esteja fazendo, eu vou levar a tua mensagem para que outros homens possam entender quem o Senhor é. E assim, eu já vinha com um movimento muito forte, Homens com Propósito, é um movimento que eu levantei essa bandeira em Orlando, então um movimento que vinha conquistando, vem crescendo. Rapaz, mas eu voltei com a força que eu disse, Senhor, agora eu entendi quem eu era e quem verdadeiramente o Senhor quer que eu seja. E não só como pai, não só como marido, não só como empresário, não só como amigo, mas como um líder. O legendário nada mais é do que você se permitir Jesus te mostrar o que Ele quer de você. Então, eu quero que quem nos ouve possa entender que a oportunidade que você necessita ter na sua vida não é só no legendário que você vai encontrar. O legendário é apenas um instrumento usado por Deus para que você possa vivenciar esse momento de uma forma muito clara. Por quê? Porque é um ambiente onde você sai do seu controle. E nós, como homens, nós temos uma dificuldade muito grande de pegar o controle e colocar na mão do outro. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito o papel de dizer assim, a minha responsabilidade já não é mais minha. A decisão já não é mais minha. Agora eu estou no comando de outra pessoa. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de fazer isso. E foi a primeira grande lição que eu aprendi. Foi Deus olhando para mim e dizendo assim, filho, deixa eu te falar. Você faz a tua parte, porque a tua parte você precisa fazer. Agora, quando você terminar, entrega na minha mão e pode deixar que eu vou fazer a minha. Uau. E do ano passado para cá, Paulinho, eu entendi que tinha muitas coisas que eu vinha fazendo a minha parte. Eu vinha fazendo a minha parte como marido, eu vinha fazendo a minha parte como pai, eu vinha fazendo a minha parte como amigo, eu vinha fazendo a minha parte como líder, como empresário. Mas eu não vinha permitindo que Deus fizesse a parte dele. Uau. Então, assim, é incrível, porque se você é um bom marido, se você cuida da sua esposa, naturalmente a sua esposa vai te corresponder. Se você, dentro da sua empresa, você é um grande empresário, você se dedica, você acorda cedo, você cuida das pessoas, você está ali determinado, vai te dar fruto. Porque a semente que você está plantando é boa, então vai ter fruto sim. Mas o que eu não tinha visto, que
os frutos que eu estava colhendo eram insignificantes diante do que Deus tinha para me dar. Então, assim, aí eu comecei a entender o que é um grão gerar 1000 frutos. O que é um grão não gerar 10 frutos, mas gerar 1000 frutos. Porque já não era a ação simplesmente do agricultor. Era a ação do agricultor fazendo o papel correto, mas era a ação do pai, chegando e colocando a mão. Filho, agora é comigo. Descansa, que agora eu vou fazer a minha parte. Então, para mim, o sobrenatural é o infinitamente mais. É o que os olhos não viram, é o que os ouvidos não ouviram. Então, hoje, eu consigo perceber claramente nos meus negócios, na minha casa, nas minhas amizades, coisas acontecendo que não é ação do Cleston. Não é ação do Cleston, não é o Cleston. Não é o Cleston. Se fosse o Cleston, nada daquilo acontecia. Hoje, eu tive uma experiência. Chegando aqui, Paulinho, uma pessoa me chamou e disse assim, você poderia me dar 2 minutos? Eu disse, irmão, posso lhe dar o dia todo, se você precisar. Ele disse assim, eu preciso te pedir perdão. E eu fiquei... Pelo quê? Né? Pelo quê? Muitas coisas que você já fez me incomodou. Pelo que você consegue impactar na vida das outras pessoas. Mas eu via você achando que você fazia algo para você. E eu tenho orado por você nos últimos 30 dias. E agora Deus disse que eu viesse pedir perdão. Porque nada do que você faz é por você. Uau, que lindo. E assim, aí é aquele negócio que você... Irmão, quando que eu vou imaginar que eu estou fazendo algo que está atingindo uma pessoa que está do meu lado que nem passa na minha cabeça? Sim. E aí Deus trabalha na cabeça dele, trabalha no interior dele, e ele vem e mostra assim, eu estava sentindo algo terrível contra você, eu quero te pedir perdão, e eu quero que você saiba que eu estou orando por você, e eu quero que você saiba que o que você está fazendo não é por você. Então, assim, isso é o Cleston? Não, isso é Deus. Sim, sim. Isso é o agir dele, Paulinho. Sem dúvida. E é assim que Sem Deus dúvida. tem feito comigo pós-legendário. Então, eu estou tendo experiências que eu não tinha. Por quê? Porque não eram experiências de agir natural do ser humano. Porque eu sempre busquei e sempre lutei porque estava ao meu alcance, porque estava no meu controle. Mas é muito fácil você... Eu nasci numa família cristã, então sempre tive envolvido com a palavra, sempre tive na igreja. Por mais de alguns momentos a gente acaba se afastando, se desviando, mas Deus está sempre presente. E é muito fácil da gente perceber que durante o nosso dia a dia a gente ora e diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas esse seja feita a tua vontade, ele é muito vazio quando fica simplesmente na boca. Quando as tuas ações verdadeiramente não falam isso. E como eu percebo de uma forma muito clara que esse é um dos instrumentos que o inimigo usa
contra os líderes. Porque nós temos muitas responsabilidades, nós temos muitos deveres, nós temos muitos compromissos, nós temos muitas cobranças. E nós nos fazemos muitas cobranças. Sim. Além do mundo externo, nós mesmos internamente. Eu preciso produzir mais, eu preciso gerar mais, eu preciso criar mais, eu preciso... Então, só que isso te cega. Sim. Porque você fica achando que tudo é você. Sou eu que estou, sou eu que faço, sou eu que digo, sou eu que determino. Aí você esquece do básico. Seja feita a tua vontade. E é isso aí, Paulinho, que eu deixo como um marco. Sim. Na minha história pós-legendário. Eu não tenho dúvida que hoje aqui nós estamos aprendendo bastante com o testemunho aqui do Cleston, né? Um privilégio para mim poder ouvi-lo, conhecer um pouco mais da sua história. Mas você disse algo aqui que mexeu comigo, né? Porque nós temos essa percepção, muitas vezes nós que começamos cedo, nós que saímos para trabalhar muito cedo, eu com 12 anos de idade estava na rua trabalhando, meu pai de alguma maneira se desconectou da nossa família, eu me tornei já muito cedo ali esse homem da casa, e a gente aprendeu a fazer a nossa parte, fazer o que precisa ser feito. Agir de acordo com aquilo que é necessário para alcançar os resultados, para que a gente almeja, ou que o Senhor falou com a gente, ou que nos foi revelado de alguma maneira. Mas nós estamos fazendo assim por tanto tempo que esquecemos de permitir com que Ele faça a parte dele. É isso aí. Assumimos o controle e esquecemos que verdadeiramente, como a palavra do Senhor diz, é Ele quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. É isso. É o que o livro de Isaías nos coloca. Ei, os céus não são mais altos do que a terra? Assim são os meus caminhos, maiores do que os seus caminhos. Assim são os meus planos, assim são os meus sonhos. Mas nós declaramos, né, Cleston? Pai, seja feita a tua vontade. Senhor, a minha vida é tua. Senhor, eu entrego tudo a ti. Mas será que entregamos mesmo? É isso. É isso que pós-legendário o Senhor disse assim: olha aquele homem que achava que não precisava. E é tão interessante, Paulinho, que depois que eu subi a montanha a primeira vez, eu subo em todos os tops. E não eu subo como a minha família comemora, porque eu estou envolvido. Eu vejo a felicidade da minha esposa, dos meus filhos, em me buscar no final de cada top. É uma festa na minha casa. Mas porque eles entenderam que cada momento que eu estou voltando para casa, eu venho com algo novo. Eu venho com algo que Deus chegou e disse assim, ó, melhorei algo novo. Ele não está indo ali em vão. Ele não está indo passear. Ele não está indo simplesmente passar um final de semana fora de casa. Não. Ele está passando por um processo. E quando ele retornar, ele vai vir melhor. E isso Deus tem feito. Sim. Por isso que hoje, 2025, eu assumi um compromisso que todos os toppings, a minha agenda estava bloqueada. Eu moldei todos os meus negócios, todos os meus compromissos, todas as viagens de família. Eu achei até interessante que a minha filha, eu tenho uma filha que agora em setembro está fazendo 10 anos. E, coincidentemente, quando saiu o calendário do ano, estava muito próximo do aniversário dela, o top. E ela olhou assim para mim e disse assim, papai, não tem problema. Se o senhor precisar ir pro top, o senhor vai. Nós fazemos o meu aniversário depois. Meu Deus. Então, assim, não é simples uma criança de 9 anos agir assim. Principalmente porque hoje os nossos filhos, eles têm muito mais mimo e muito mais gosto do que nós tínhamos na nossa infância. Eles se pronunciam muito mais facilmente do que eu gosto, do que eu quero, do que nós na nossa criação, no nosso tempo. Então, mas ela já percebeu. Ela tem orgulho. Então, ela vai para a escola, ela quer a garrafa que tenha escrito que o meu pai é legendário. Ela profere para os seus colegas
seu pai precisa desfrutar o caminho. Então, assim, você não chega para uma criança e sabatina ela para ela proferir isso de uma forma, Sim. se não for natural. Natural. Ela só consegue ser aquela verdade se ela vê algo que aconteceu de fato. Então, o Cleston, todos os dias, precisa cada vez mais entender que ele não está no controle, que ele está precisando ser renovado, que ele está precisando buscar mais, que ele precisa se desprender. E no top seguinte que eu me formei, foi a primeira vez que criaram no nosso Alma Guerreira um grupo de intercessão. E automaticamente eu fiz parte do primeiro grupo de intercessão do Alma Guerreira. E hoje eu sou um dos líderes da intercessão. E nós temos vivenciado tantos milagres, tantas transformações acontecendo na vida de homens durante esse período, Paulinho, que eu digo para as pessoas, só em testemunhar aquele momento, só em presenciar aquilo, irmão. Sim, não tem preço. Não, é sobrenatural. Não tem preço. É sobrenatural. Rapaz, eu vi Jesus agir de uma forma sobrenatural, curando a filha de um homem que estava no top. A criança estava com leucemia e os médicos tinham simplesmente dado um diagnóstico terrível. E um amigo indicou para esse pai que disse assim, você tem esperança? Ele disse que não. Ele disse, vá no Legendário. Eu acredito que lá você pode encontrar a esperança. Uau. E ele foi para o Legendário, ele abriu o coração dele, ele chorou muito, nós fizemos muitas campanhas de oração durante o top por ele, pela família, pela cura da sua filha. E no RPM seguinte, ele estava lá testemunhando que a filha estava curada. Irmão, que lindo, que linda. Eu voltei para casa, eu fico emotivo porque assim, eu tenho uma filha de 9 anos. Irmão, você sentir um pai chorando porque a sua filha está doente, você não se conforma com a perca de um filho. Eu não sei que sentimento é esse, peço a Deus todo dia que eu não sinta, mas não é natural um pai perder um filho, o natural é o contrário. Então, é os filhos enterrarem os pais, mas parece que o meu amor pelos meus filhos, Paulinho, assim, de uma forma sobrenatural, triplicou. O cuidado, sabe? A gratidão de Deus por ver meus filhos saudáveis. A gratidão por tudo que Deus estava me permitindo viver. Porque essa loucura que nós entramos, às vezes, no nosso dia a dia, de trabalho, de compromisso, às vezes nos tornarmos insensíveis para coisas que são muito importantes. Sim. Então, assim, você agradecer pela esposa, você agradecer pelos filhos, pelo alimento, pela casa, pela noite de sono, pela cama que você tem. Rapaz, são coisas tão preciosas que tanto tempo da minha vida, eu particularmente, esqueci. Sim. Que eu precisava agradecer. Que eu não era merecedor. Que é graça. Nós ficamos presos, né, Cleston, nessa rotina que nós mesmos nos colocamos, né? Nós ali não nos permitimos mais estar, como você disse, sensíveis às coisas simples que são importantes. Às vezes eu vejo as pessoas numa batalha por conquistar mais, porque eu preciso dar isso para minha filha, porque eu preciso dar isso para minha família. Mas ele esquece que o que a família mais quer é a presença dele. É isso aí. Então, eu também
fui esse homem, Cleston, que entendeu e pensava, gente, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom pastor. O que a montanha tem para mim? Eu ter que subir a montanha para encontrar a Deus, eu encontro no meu quarto, eu encontro no meu devocional, eu encontro na minha igreja, porque eu tenho que ir para a montanha. E aí, hoje eu penso, imagina a estrutura de orgulho que existia aqui, guardada, escondida dentro de mim, para imaginar que um ambiente como esse, onde nós vimos aqui hoje a história do Cleston e a história de tantos outros homens que têm tido as suas vidas transformadas ou que têm aberto os olhos para coisas que já não enxergava mais. E eu não tenho nada para poder viver, experimentar e naquele local, tem algo errado comigo. Não, é verdade. Eu gosto da ideia de pensar que a montanha, eu não estou indo encontrar com Deus na montanha. Eu estou indo encontrar comigo mesmo. Porque qual foi a última vez, Cleston, que nós, muitas vezes, homens de negócios, nos desconectamos disso aqui? É verdade. Muitas vezes não conseguimos ficar... se o nosso celular acaba a bateria, nós entramos em crise. Eu preciso de uma tomada, eu preciso de um carregador. Pega um voo que não tem Wi-Fi, já gerou um conflito. Pronto, eu entro no avião já perguntando, tem Wi-Fi esse avião? Como assim não tem Wi-Fi esse avião? Como eu vou ficar 8 horas sem telefone, sem falar com os meus colaboradores, sem... Então, eu gosto de pensar que a montanha ela é um grande processo. Às vezes nós vemos pessoas e, meu Deus, vai transformar sua vida, vai fazer isso, vai causar aquilo. E isso acaba gerando aquilo que talvez você sentiu e eu também tenha sentido. Poxa, quer dizer então que tem algo errado comigo, esposa? Para esse tanto de homem tá vindo me dizer que eu preciso disso, que eu preciso daquilo. Me fala, me deixa entender. E aí nós vemos que Deus iniciou um grande processo nas nossas vidas. E não é à toa que talvez você já tenha subido algumas vezes, como nós ouvimos aqui. Eu, em um ano, estou na 15ª montanha. Mas e agora? Você dedica mais tempo à montanha do que para os seus negócios, para... Olha, eu pude entender como você também nos testemunhou aqui, que não é na força do nosso braço. Não que é. uma vez que nós decidimos entregar para Ele, de fato, esse controle, nós vamos viver infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É verdade. Nós vamos ter acesso de uma forma que, meu Deus, eu hoje estou fazendo menos, talvez, e alcançando maiores resultados. Hoje eu estou tendo mais tempo para minha esposa, para os meus filhos. E ainda assim, meus negócios, os números, continuam avançando. As pessoas que estão à minha volta continuam felizes ou estão mais felizes, porque talvez eu, que acreditava ser um grande líder, não tinha permitido que a liderança verdadeira de Jesus viesse sobre mim. Você falando aí, Paulo, eu me lembrei. Olha que interessante. Em 2023, eu fiquei assim meio que naquele dilema, abro mais restaurante ou não abro mais restaurante? Ah, mas isso já me consome muito tempo, isso já é uma loucura, aquela coisa toda. E eu digo, não, vou orar e vou pedir que Deus me dê um direcionamento. E aí eu senti que Deus está dizendo assim, agora é a hora, cresce. E aí eu abri mais restaurante. Rapaz... me veio um sentimento, assim, um período, uns meses depois, de arrependimento. Que loucura eu fiz da minha vida. Por quê? Porque eu não tenho mais tempo para nada, meu irmão. Tô trabalhando feito um louco para ganhar um pouquinho mais. Para que isso? Eu não precisava disso. E você fica naquela loucura de querer se livrar. E não tem mais como se livrar. Você já fez, irmão. Você assumiu o compromisso de aluguel por 10 anos. Você já está aí com o negócio rodando, está frutificando, mas aquilo te incomoda. E eu digo, poxa, eu comecei a pensar, tanto tempo eu pedi a Deus algo que gerasse fruto,
algo que fosse produtivo. E hoje eu tenho. E está sendo um incômodo, está sendo um peso. E eu ficava muito nesse dilema. E de um ano para cá, de 2024 para 2025, eu não cresci. Eu não sei nem que adjetivo eu dou porque Deus fez comigo. Porque hoje eu tenho mais de 15 restaurantes. Uau. E eu fico às vezes orando, Senhor, não tem nada para eu fazer, não? Que incrível. Sabe, porque eu fico dizendo assim, cara, mas que louco. Eu tinha 1, 2, 3, eu só faltava enlouquecer. Hoje eu tenho 15 e eu não tenho nada para fazer. Que lindo. Porque eu faço o que eu preciso fazer e eu tiro a mão. Senhor, eu fiz minha parte. Agora não dá para mim, agora é com o Senhor. Agora eu vou fazer a minha parte aonde eu preciso fazer a minha parte, que é com a minha família, que é com a minha igreja, que é com o meu ministério, que é cuidando das pessoas que o Senhor colocou no meu caminho para que eu cuide. Não dá para eu me dedicar a negócio. E os negócios têm crescido. E os negócios têm prosperado. Por quê? Porque eu entendi que tem uma parte que não sou eu que vou fazer. Uau. Ah, mas tem pessoas lá fazendo. Mas foi Deus que agiu, foi Deus que trouxe, foi Deus que colocou, foi Deus que multiplicou. Não fui eu. Porque se fosse o Cleston, tinha que ser do meu jeito, tinha que ser na minha hora, tinha que ser com as minhas características idênticas, porque eu não aceito nada diferente do que eu penso. Uau. Mas eu tenho que aceitar vir uma pessoa, traga por Deus, colocando o DNA dela, agindo, seguindo. E assim, e o que foi que eu fiz? Eu peguei todos os meus líderes, os homens que estão ao meu redor, os meus amigos, os meus sócios, e coloquei todo mundo para fazer legendário. Irmão, é o seguinte, só vai ser meu sócio agora se fizer o legendário, só vai ser meu colaborador se fizer legendário, só vai ser meu gerente se fizer o legendário. Aí os meninos até brincam, o chefe agora ficou louco, agora todo mundo é obrigado a fazer legendário. Aí eu digo, não, tô brincando, não é que seja obrigado. Mas eu queria que vocês pudessem vivenciar essa experiência. E aí nós criamos um movimento na empresa. Hoje nós temos vários colaboradores que tiveram oportunidade. E a forma como eles servem a empresa, a família, aos amigos, é diferente. Sem dúvida. É diferente. Então, isso também foi um benefício muito grande para os meus negócios. Sim. Eu conduzi as pessoas que caminham comigo a sentir algo que eu tive a oportunidade de sentir lá atrás. É a grande verdade, né? Que nós queremos que as pessoas que nós amamos, ou as pessoas que investimos, ou que queremos investir, elas também vivam o que nós vivemos. Elas também passem por algo que foi importante para nós e que, às vezes, durante tantos anos, nós não conseguimos nem enxergar. Durante tantos anos, você estava com o controle nas suas mãos, não permitindo com que o Senhor, de alguma forma, fizesse a parte dele, na força do seu braço, como você disse, sem tempo, com 3 restaurantes, você sentia que estava vivendo uma loucura. E hoje, com 15, você tem tempo para sua família, você tem tempo para você tem tempo para outros projetos pessoais. Então, você imagina um sábado, que quem mexe com restaurante sabe, final de semana é terrível. Hoje, sábado, eu estava no RPM, 5h30 da manhã, levantei para fazer o devocional e ir para o RPM. Estou aqui o dia todinho, servindo, tranquilo. Então, assim, eu não tinha essa agenda, Paulinho. Eu não conseguia fazer isso. Era impossível. Alguém falasse assim, cara, não, esquece, mano. Tu não tem um tempo para isso, não. Eu não tenho um tempo para isso, imagina. Irmão, eu preciso que você tira um tempo com a sua família. Não tenho um tempo para isso. Eu preciso que você tire um dia com Deus. Não tenho tempo para isso, não. Eu não tinha tempo para nada, irmão. Só tinha tempo para o trabalho. Sim. Olha, você que está de casa aí, que está nos ouvindo hoje, talvez você também tenha dito isso. E talvez você esteja aqui ouvindo o Cleston e talvez pensando, isso não é para mim. Ele não conhece a minha vida, ele não sabe aqui dos meus desafios. Acredite, o Cleston também foi alguém que pensou assim um dia.
Mas no momento em que ele entendeu que ele precisava convidar de uma maneira verdadeira, não só por palavras, alguém para os negócios dele, tudo isso mudou. Então, deixa o legendário número 1 entrar não somente na sua vida, mas em tudo aquilo que está à sua volta. Amém? Eu quero... Clécio, você me disse algo tão especial. Eu também sou pai. E tenho tido algumas experiências muito incríveis. Minha filha nova vai fazer 3 aninhos agora. E quando você falou, a gente sabe para uma criança de 9 anos quão importante é o aniversário dela. E quando você diz aqui para mim que ela falou para você, papai, se precisar mudar aqui a data para comemorarmos o meu aniversário e o senhor ir pro top, tá tudo bem, papai. Eu aceito isso, eu prefiro isso. E eu te pergunto, para sua filha chegar nesse ponto de falar isso, algo aconteceu, algo ela viu. E o que você entende que para eles foi tão importante? O que que eles viram ou o que que ela viu ao ponto dela dizer isso para você? O simples. Ela viu o simples acontecer todo dia. O que é o simples? É eu de manhã ir na cama dela, acordar, orar com ela, abençoar ela. Na hora que ela vai dormir, eu ir na cama dela, eu abraçá-la, eu dizendo o quanto ela é importante, o quanto eu a amo, o quanto Jesus está cuidando dela. É eu chamá-la. Nós temos um quadro no Instagram que a gente grava um versículo, eu e ela. Tem 3 anos já que eu venho... Começou de uma brincadeira e hoje ela se sente feliz em gravar comigo, eu falando uma mensagem em português e ela traduzindo para o inglês. E ela olhar para mim e dizer assim, pai, as pessoas acham que eu sou pastor, porque eu fico falando os versículos que o Senhor fala, mas eu digo para elas que Jesus ama ela. Uau. Então, assim, o simples, o que mais vai impactar na vida da sua família é você fazer o simples todos os dias. Você não precisa de nada extraordinário. Sua filha não precisa daquele presente extraordinário, sua esposa não precisa, mas um eu te amo, um Deus te abençoe, um abraço, isso eles necessitam todos os dias. E não tem mensagem mais poderosa do Espírito Santo para a vida da sua família do que essa mensagem. E, por incrível que pareça, só você pode transmitir. Que lindo, Cleston. Enquanto eu olhava para você e você falava, eu estava olhando para a sua vestimenta, vejo aí muitos e muitos pets, com certeza por conta dessa sua jornada nova com Legendários. Mas eu ainda quero te fazer mais uma pergunta. Em qual momento na montanha, ou melhor, o que precisou morrer? O que precisou ficar na montanha para que o novo pudesse nascer? Porque você me diz, e eu creio nisso, nós sentimos isso, que você também era esse bom pai, esse bom marido, esse provedor, esse protetor, esse que ama. Mas às vezes as pessoas têm esse pensamento, e o que eu vejo ao ouvir você falar é que isso foi para um novo nível. Isso aumentou de uma forma exponencial. Mas o que precisou morrer na montanha para que isso pudesse acontecer? Eu não digo morrer, eu digo nascer. Na montanha eu precisei nascer uma verdadeira dependência de Deus. Porque eu, por muito tempo, proferi, seja feita a sua vontade. Mas, na verdade, eu não deixava que a vontade de Deus pudesse acontecer na minha vida. Porque eu sempre agia no controle. Eu sempre agia muito ativo. E hoje, eu entendi que o meu nascer de novo na montanha é verdadeiramente, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. Então, eu chegar dentro da minha casa, eu chegar dentro dos meus negócios, eu chegar na minha reunião com os meus gerentes, na reunião
dos setores internos da minha empresa, as pessoas me trazerem situação e a minha empresa hoje já tem um lema. O lema hoje que nós levamos todos os dias em qualquer situação, em qualquer circunstância dentro da empresa, Paulinho, é: o que Jesus faria no seu lugar? Então hoje, quando eu chego em qualquer restaurante meu, tem restaurante meu que eu estou passando 6 meses sem ir no restaurante. Você imagina tu ter um restaurante que funciona 7 dias por semana, 18 horas por dia, e o dono aparece no restaurante 6 meses. E o restaurante está dando retorno, e o restaurante está satisfatório, e você está recebendo elogios, e as pessoas estão dizendo que as coisas funcionam. E quando eu chego no restaurante, tem lá inúmeras dúvidas e perguntas que as pessoas querem fazer, mas querem fazer somente para mim. E de uma forma muito simples, eu respondo todas as perguntas com uma simples pergunta: o que Jesus faria? E eu tenho levado todos os meus colaboradores a pensar nisso. E é bem interessante que em alguns momentos eles dizem assim: eu não sei o que Jesus faria, então não faça nada. Se você não sabe o que Jesus faria, não faça nada. É porque você não está preparado para tomar nenhuma decisão. Agora, se você entender que Ele está no controle e que você quer uma resposta, agora, para tudo que você está fazendo, Senhor, me traz as respostas que eu necessito ter para que a Tua vontade prevaleça na minha vida. Descansa, porque Ele vai te dar a resposta. Uau. E quando Ele te der a resposta, nem precisa pedir a minha opinião, porque Ele sabe mais do que eu. Uau. E eu tenho decidido muita coisa na minha empresa, sim. Os caras vêm com problema, com coisa. Irmão, faz o seguinte: eu não sei. Ah, mas como você não sabe isso? Eu não sei. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém que sabe. Pergunta a ele que ele vai te responder. E eu dou as costas e saio. E Deus tem colocado, assim, isso tão presente que a minha esposa, é bem comum ela olhar para mim e dizer assim: hoje ele está doido. Só que lá atrás, o velho homem, quando ela dizia que o Clécio estava doido, é porque eu estava chateado, é porque eu estava naquele dia com estresse a mil, que não adiantava você dissesse assim: você é lindo. Não quero saber. Meu irmão, sai da minha frente, por favor. Hoje, quando ela diz assim: o Clécio está doido, é quando as pessoas chegam para mim, me trazem um problema que para todo mundo é gigantesco, é sério demais, é algo muito terrível. Eu ouço. O que Jesus faria? Que lindo. Não, mas você vai ser o que atira a primeira pedra? Você vai ser Jesus ou você vai ser a pedra? E eu dou as costas e saio. E eu deixo ele pensar por si só. Eu deixo ele tomar a própria decisão. Por quê? Porque Deus está no controle. E se ele está no controle, ele colocou aquela pessoa para gerenciar aquele negócio. Se tem um colaborador que não condiz com o que nós queremos, não condiz com o que nós almejamos, eu sei que tem momentos que nós precisamos fazer desligamento, é natural, não dá para continuar, tudo bem. Mas eu tenho mostrado para todos os meus líderes que quando tem uma pessoa que não pode estar do nosso lado, nós não precisamos desligar ela. Deus tira. Sozinho. Naturalmente. Naturalmente. Então, assim, Paulinho, eu não consigo hoje demitir mais ninguém nas minhas empresas. E olhe que eu tenho muitos colaboradores. Eu chego num restaurante, tem colaboradores que eu não sei nem quem é. Eu vou num restaurante de 6 meses, de 4 meses, eu não sei quem são. Eu entro no meu restaurante, muitas vezes, da recepção, tirando a gerência aos chefes, ninguém sabe quem eu sou. Eu entro, sento, aí as pessoas dizem assim: não acredito, você está aqui.
E tomo um susto, porque eu não falo para ninguém que eu estou indo no restaurante. Eu sento ali e as pessoas são pegas de surpresa. Esse é o dono do restaurante, menina. Como é que tu bota ele nessa mesa? E eu cria aquela situação toda. Mas por quê? Porque eu não estou ali para dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu estou ali como eu sou um cliente normal. Eu estou ali para ser servido com excelência, porque esse é o meu lema. Nós temos que surpreender as pessoas, nós temos que mostrar para elas que nós somos inferior a elas. Nós estamos ali, a nossa alegria é poder servi-las. Então, assim, eu preciso de pessoas. O propósito principal da nossa empresa é cuidar de pessoas, não é vender alimento, é cuidar de pessoas. Então, se é cuidar de pessoas, eu não posso desligar ninguém. Essa função não faz parte do meu cenário. Agora, Deus cria um incômodo tão grande que a pessoa chega para mim e diz assim: rapaz, eu tô sentindo que eu preciso fazer algo diferente. Irmão, Deus te abençoe. Estou feliz por você. O ambiente ele é tão saudável, o ambiente ele é tão cheio da presença, né, que aqueles que não consegue permanecer. Não consegue. Ele não consegue. E assim, uma das coisas que após a montanha, essa questão da dependência, dentro de um restaurante, você tem função que são, vamos dizer assim, são em qualquer negócio, são decisivas. Você pegar um sushi man experiente é muito difícil. Você pegar um chefe de cozinha experiente, que se adapte a todo o cardápio. Nós temos quase 150 pratos no nosso menu, então é muita coisa. E assim, eu sempre cuidei muito bem dos meus colaboradores, tratei bem, mas assim, eu era, assim, trazendo para um relacionamento muito popular, eu era uma avó para os meus chefes, porque eu estragava todos os meus chefes. Porque para muitos deles, eles humilhavam os outros colaboradores e eu aceitava, porque ele era o chefe, eu não podia perdê-lo, ele era ignorante, ele era estúpido, ele chegava na hora que ele queria, mas ele era o chefe, eu não podia chegar, irmão, tu não tá cumprindo horário. Então, assim, tudo que eu exigia de todos, eu deixava à vontade com meus chefes. Sim. E aí chegou um momento que eu disse assim, cara, eu tô totalmente errado. Eu chego cedo, a recepção chega cedo, quem limpa o banheiro chega cedo, quem limpa o chão chega cedo, o chefe chega na hora que ele quer e ganha o melhor salário. Tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu disse, não, essa história vai mudar. E eu juntei minha gerência, eu disse, queridos, nós vamos fazer assim, a partir de hoje, esse é o critério nosso da empresa, todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo valor. Salário não é valor, é remuneração pelo que você conquistou, pelo que você fez. Valor é igual para todos. Sim. E a partir de hoje, o que um tiver que cumprir, todos precisam cumprir. O que um tem que fazer, todos precisam fazer. É universal, a regra é para mim, é para qualquer um. Se vamos comer isso, todos vamos comer isso. Se vamos chegar nesse horário, todos vamos chegar nesse horário. E para muitos era balela, aquilo não era real, não ia se prevalecer, não ia para frente. Não, esquece, isso aqui daqui a próxima semana fica para lá. E é assim que o pecado às vezes acontece na nossa vida. Peraí, deixa eu ver se ele tá. Eu vou dar um bombonzinho para ver se ele vai cair. E aí o que acontece? E começou a surgir os testes, as provações. Ei, fulano e tal não chegou aqui, estava escalado de manhã, não veio trabalhar de manhã, não. Só veio à noite, chegou, não falou nada, não disse nada. Tá bom. Desconta o dia dele. Mas ele não vai aceitar, não. Não. Ei. O cara não trabalhou, ele não ganhou, irmão. É a regra. Está no nosso contrato. Nós vamos cumprir a regra. É para todos.
E aí começou aquela situação de um gerente ligar e disse, aí, fulano tal disse que vai embora. Eu disse, Tá bem. ore com ele, abençoe ele e vamos seguir em frente. Mas nós não temos sushi man. Eu disse, deixa eu te falar uma coisa. Quem abriu essa porta foi Deus. Se for a hora de fechar, nós não vamos ter sushi man e vai fechar. Agora, se não for a hora de fechar, vai chegar outro sushi man. Amém. Isso é dependência. Né? E aí, Paulinho, eu tomei uma decisão dessa um dia e a minha esposa disse, ele tá doido. Cléston, não faz isso. Cléston, esse cara treina todo mundo. Cléston, não sei o que. A minha esposa começou a defender, começou a brigar. Eu disse, meu amor, por favor, descansa, fique em paz, vai dar certo. Ó, faça o que precisar ser feito. Se nós conseguirmos manter a porta aberta, nós ficamos abertos. Se não conseguir, feche a porta. Mas nós só vamos atender se for com excelência. Amém. Rapaz, um menino que já trabalhava 1 ano e meio comigo, era ajudante na cozinha. Nunca tinha feito trabalho nenhum no sushi bar. Nunca tinha sido dado uma oportunidade para ele. Aquele que muitas vezes as pessoas... É o patinho feio. Esse aí só serve para isso, só dá isso. Eu deixei para lá, passou. Quando foi no outro dia, a gerente me liga do restaurante e disse assim, chefe, tô lhe ligando para dizer que foi tudo bem ontem à noite. Aí disse, foi tudo bem? Tá? Quem foi o chefe que nós tivemos ontem no restaurante? Sim. O Bruninho. Eu disse, o Bruninho? É. Ele pediu para ir pro sushi bar. Eu não tinha o que fazer. Eu disse, vai. Ele fez melhor do que o chefe. Aí eu disse, sério? Sério? Eu disse, e aí, o que foi que você fez? Eu disse, não fiz nada, eu tô ligando pro senhor, agradeci ele demais, todo mundo no restaurante bateu palma, todo mundo agradeceu, foi muito bom, nós oramos no final, choramos, nos emocionamos. Eu disse, pois a partir de hoje você vai nomear ele como chefe. Mas, chefe, você não acha que é muito para ele, não? É muito para ele. Mas ele foi fiel no pouco. E quem é fiel no pouco, Deus vai honrar no muito. Então, a partir de hoje, ele vai ser nomeado chefe. Rapaz, quando esse rapaz chegou no restaurante, esse rapaz ligou de vídeo para mim, Paulinho, ele chorava. Que lindo. Ele chorava, dizendo, não, chefe, pelo amor de Deus, o senhor tem certeza? Eu queria só ajudar. Eu digo, não, é isso mesmo. Só que você não estava ajudando a mim, não. Você estava ajudando a você. Você estava ajudando a você. E hoje ele conduz a loja. Hoje, ele é o meu melhor professor. Por quê? Porque é o professor que chega para qualquer aluno no primeiro dia do restaurante e diz, eu não sei nada, mas eu estou fazendo. E se você entender que você não sabe nada e você fizer, você está no melhor lugar da sua vida. Porque nesse restaurante eu consigo sustentar minha família, nesse restaurante eu consegui comprar meu carro, nesse restaurante eu estou conseguindo fazer uma história que eu nunca imaginei que seria capaz de fazer. Uau, que lindo. Então, o testemunho dele, a energia dele hoje é o meu maior aliado. Ele é o meu maior discípulo. Porque quem está chegando na empresa, ele não tem oportunidade de ouvir o Cléston. Sim. Ele não tem oportunidade sequer de me conhecer, Paulinho. Mas ele está conhecendo o Bruninho. Uau. E o Bruninho está levando a história dele, que é real. Então o cara está do lado dele, ele dizendo assim, não, faz assim, com jeitinho, porque o outro chefe, tu não sabe nada. Tu não tem jeito. Não. Pode dispensar isso aí. Por quê? Porque simplesmente o cara pegou a faca errado. Sim. E quantas vezes nós não agimos assim na nossa vida? Aí é você entender o propósito que Deus tem para nós. Do ID.
Então, o que nós precisamos fazer? O que nasceu dentro do Cleston, nessas montanhas que eu tenho ido, é de que eu não estou ali para receber nada. Eu estou ali para entregar o que eu já recebi. É isso. Essa é uma máxima nossa, né? E nós temos falado muito isso no nosso ambiente também, dos embaixadores, né? Nós não estamos aqui por aquilo que o outro pode dar para nós. Nós estamos aqui por aquilo que eu posso entregar, por aquilo que eu posso dar, por aquilo que eu posso... Tá aqui. Aqui está o Cleston, com suas falhas, com seus defeitos, com seus erros, mas eu tô aqui, meu coração tá aqui, minha vida tá aqui, e eu vou entregar o melhor que está nas minhas mãos, que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, isso me impacta dentro do nosso movimento, Cleston, porque nós nos tornamos uma grande família. E assim como você tem sido essa grande família para os seus colaboradores, você tem sido essa grande família para esse ambiente. E, sem dúvida nenhuma, não só para as pessoas que se conectam a você, mas eu posso dizer que para mim também é uma alegria poder saber que posso contar com você como Amém. uma família. Posso contar com você como um irmão. Porque muitas vezes eu vivi 10 anos no Ministério Integral e a gente às vezes é tão tomado pelo mundo de demandas dentro do ambiente da igreja, né? Nós estamos sempre tão preocupados com o próximo que às vezes não nos permitimos ter tempo para nós. Não nos permitimos ter novas experiências, porque eu tenho que preparar a palavra, porque eu tenho que atender as pessoas ao final do culto, porque da semana eu preciso dar gabinete, porque eu preciso verificar como é que está a outra igreja, porque eu preciso reunir com os meus pastores, com os meus liderados, com os meus discípulos. E onde ficou o cuidar de mim? E onde ficou o cuidar do templo do Espírito Santo de Deus? Então eu gosto de pensar que o Legendários também é esse tempo que nós temos para nós como homens. É verdade. É esse tempo que nós temos para nós como filhos. É esse tempo que, meu Deus, qual foi a última vez que eu havia ficado 3 dias sem o meu telefone, talvez orando ao Senhor, talvez buscando algo novo, talvez olhando para dentro de mim? Eu não me recordava. Nos últimos 10 anos, talvez eu tenha feito isso uma vez, Cleston. 3 dias sem para buscar algo de Deus, para buscar uma resposta. E hoje a gente tem a oportunidade, talvez, de uma vez por mês, separar 4 dias para podermos ouvir de uma maneira mais clara, para podermos ver milagres como que você citou aqui, de uma maneira real, sem estar preso ao meio ao mundo de demandas que geralmente nós temos. Então, é uma alegria, é um privilégio poder não só fazer parte desse movimento Legendários, mas estar também dentro desse ambiente de homens como você. Porque hoje eu tenho certeza que você pode aprender aqui o que é confiar no Senhor, o que é entregar o controle da sua vida ao Senhor e se inspirar aqui na história, na vida do Cleston, porque nós podemos perceber que a sua casa ganhou com tudo isso, que a sua empresa ganhou com tudo isso, que os seus colaboradores ganhou com tudo isso. Mas mais do que isso, que o Cleston... O que eu ganhei. Ganhou com tudo isso. Não, a minha vida tem sido uma vida de muita graça. Amém. De muito derramar sobrenatural de Deus. Amém. Bom, eu sinto que nós ficaríamos aqui, Cleston, no mínimo umas 3, umas 4, umas 5, e eu sei que você tem mais para poder compartilhar, mas eu quero te agradecer pelo seu tempo, te agradecer por compartilhar o seu coração aqui na mesa. Nós temos aqui hoje, estamos no meio do Nest, que é um evento que está acontecendo aqui ao lado, e eu preciso agora levar o Cleston para mais um momento, porque nós temos outras pessoas que querem desfrutar daquilo que Deus fez na sua vida. Cleston, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, é um prazer. E nunca esqueça, o simples vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe, segue firme e confia no Senhor e deixa Ele te conduzir e ter o controle da tua vida. Amém. Até a próxima. Nos vemos. Aú! Aú!